Boa noite, queridos irmãos. Esse é o Ministério Cristão Fé e Vida. Esse é o nosso culto de Páscoa. Queridos, é com grande alegria que chegamos à tua casa para celebrar a ressurreição do nosso poderoso Jesus, aquele que foi humano. E por ser um humano, por ter vivido aqui, ele pode se compadecer de todas as dificuldades, de todas as nossas ansiedades, de todos os problemas, de todas as alegrias que são inerentes, que são colocadas diante do ser. Esse Cristo, que foi totalmente homem, ele morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscita. E quando ele ressuscita em um corpo totalmente glorificado, recebendo de volta em toda a sua potencialidade a sua divindade. E os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, hoje trabalham para que eu, você e todos nós tenhamos um dia a glória de receber a ressurreição definitiva para uma vida eterna diante dele. Então é com muita alegria que nós começamos esse culto nesse domingo que o Senhor nos permitiu para dizer ou para falar ou para colocar a nossa fé diante dele. E eu quero já de imediato dar alguns avisos, dizer para você que nós estamos felizes por tudo que Deus tem proporcionado nesse tempo, mas, como igreja, ao mesmo passo que estamos felizes pela ressurreição do nosso Mestre, daquele que é o maior, também estamos trabalhando com afinco para que a igreja ela comece a se posicionar novamente em algumas coisas que o Senhor tem colocado diante de nós. E eu quero já nesse início de culto, antes de começar a falar da palavra, trazer um aviso para você, querido. Convidar você para que você esteja assistindo conosco o culto de quarta-feira. Muitos cultos nós temos feito ao vivo. Nós queremos pedir perdão porque às vezes o som não tem saído exatamente como nós imaginamos. Temos trabalhado para que isso se modifique. Por quê? Porque nós entendemos que é preciso, é bom nós estarmos com você em alguns cultos ao vivo. E nós queremos ampliar isso. Queremos ampliar também o número de lives. Eu tenho falado isso, mas tenho batido numa situação tecnológica, vamos dizer assim, e a questão tecnológica é a nossa própria forma de trabalhar, que nós precisamos melhorar e ajeitar. Então, queridos, importante, quero deixar esse aviso, nós vamos ter, nos próximos dias, nós estamos entrando nesse mês de abril, puxa vida, abril, queridos. Nós estamos entrando nesse mês de abril e no final desse mês de abril, nos últimos dias desse mês de abril, nós teremos a nossa conferência de Nazireus. Isso, querido. Comece a se preparar. Pastor, vai ser online ou vai ser presencial? Provavelmente das duas formas. Vai ser online e vai ser presencial. Mas isso, querido, a gente vai ver no decorrer dos dias. Nós temos orado para que as coisas mudem, então é importante a gente estar junto já. Mas eu gostaria de dar já esse aviso de imediato para você. Conferência de Nazireus, final de abril, 30 de abril, 1º de maio, 2 de maio, Deus vai estar fazendo algo poderoso na nossa vida. Quero que você abra a sua Bíblia já de imediato para passarmos para a palavra propriamente dita. Semana passada nós estávamos falando no domingo sobre a grandiosidade do dia em que Jesus entra em Jerusalém pela última vez. E o decorrer dessa semana de Jesus é um decorrer que nos faz pensar, porque de uma forma precisa não podemos apontar
totalmente, com certeza plena e absoluta, os fatos decorrentes daquela semana que antecedeu a esse momento que nós vamos ler agora. Eu não vou ler a crucificação, mas eu vou ler a partir do versículo 30. Perdão, a partir do versículo 28. A partir do versículo 28, eu quero ler um texto e eu quero dar uma ênfase para essa Páscoa, para esse sentimento da ressurreição, para esse sentimento de tomarmos para nós esse fato. Esse fato. Eu quero começar com esse pensamento. Há coisas, querido, que nós conjecturamos, que nós pensamos, que nós trabalhamos, até falava semana passada, que muitas vezes nós temos nos magoado com palavras até que não ouvimos. Como assim, pastor? Sim. Às vezes nós ficamos olhando e dizendo, puxa vida, fulano não me deu oi. Mas a gente nem ao menos sabe se a pessoa nos viu de fato, se ela nos reconheceu. E aí nós começamos a tomar uma posição em cima daquilo que nós pensamos que a pessoa nos falou. E exatamente aqui na crucificação, querido, eu quero tomar esse fato da crucificação como um ponto, querido, de mudança de uma história. Mudança de um sistema, mudança de algo e um avançar para um tempo final. Se nós formos ler, querido, a Bíblia, nós vamos notar que o primeiro homem, o primeiro Adão, quando ele chega na presença do Senhor, no momento dele entregar algo ao Senhor, dele entregar o pensamento maior dele ao Senhor, que era o quê? A obediência, a fidelidade dele, ele entra em uma situação que faz com que ele saia da presença de Deus. E aí eu tomo o texto lá de Isaías 52, ou 51 agora, não me recordo, que diz que o que faz separação entre Deus e os homens é o seu pecado. O que seria então esse pecado de Adão? O comer do fruto, que Deus disse para ele, de todas as árvores vocês podem comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, quando comerdes, certamente morrereis. Então, o fato é que aquele homem ele tinha uma visão, ele tinha um parâmetro para a continuação do viver dele de eternidade na presença do Deus dele, daquele que o criou. E quando ele come aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ele adquire algo para ele que faz com que ele não tenha essa premissa. Por quê? Porque se ele fosse eterno naquele momento, ele tomaria, como ele tinha tomado essa atitude, ele tomaria para ele coisas que ele não poderia e não teria como ele administrar. Que fique fixo isso para você. Administrar. Então, Adão, ele sai da presença de Deus, e ali começa, querido, porque isso já estava proposto no coração de Deus desde a criação do homem, porque Deus é um Deus que tem o conhecimento de todas as coisas, então para ele não existe algo que eu ou você façamos que ele já não tenha previsto, não no sentido, e aí eu quero aqui criar uma narrativa, querido, a partir daqui um ensino, para que nós possamos continuar dentro daquele pensamento que nós temos tido de João 17, que eu creio que é um texto extremamente importante que nós vamos trabalhar esse ano inteiro. Que é a oração sacerdotal de Jesus, é a oração de Jesus por nós. E dentro dessa oração ele diz, Pai, eu não oro para que tu os tire do mundo, mas eu oro para que tu os livre do mal. E eu tenho ponderado com você que esse mal é algo que está em nós.
E lá, querido, no Éden, nós tínhamos, ou melhor, o Adão, ele tinha essa perspectiva de administrar as coisas. Mas quando ele sai da presença de Deus e ele se torna alguém que começa a viver pelo seu próprio bem-querer, e aqui está uma coisa muito séria, querido. Nós decidimos. Então, quando nós falamos assim, esse tempo de pandemia é algo que Deus quer, entendamos que quem nos colocou nesse momento que estamos vivendo de pandemia foi sim a permissão do Senhor. Mas nós temos que tomar uma consciência de que a continuação de algumas coisas que nós, como homens, podemos administrar, é responsabilidade nossa. Minhas finanças. Para você entender o que eu estou falando. Pastor, mas o senhor ia falar lá do texto de João. Para você entender o todo, querido. Eu estou te falando o que é a queda do homem. E agora eu vou começar a falar, querido, como o homem começou a viver um tempo novo a partir da sua queda, porque Deus tem um plano para o homem. E esse plano já estava traçado porque Deus tinha conhecimento de como o homem poderia agir. E como o homem podendo agir, sendo conhecedor do bem e do mal, não sai da permissividade de Deus, mas o homem decide por si próprio. Então, quando o homem decide por si próprio, querido, e a administração financeira é uma coisa muito interessante, o que vai tirar você das dívidas? Meu irmão, aí o pastor fala, alguns falam, meu irmão, eu tenho uma solução para a sua vida, você tem que dizimar. E aí, nessa forma de falar, nós entramos em um perigo, porque o dizimar, sem ter a compreensão de que Deus tem que ser o Senhor da tua vida, para andar junto contigo, para que tu administre bem aquilo que é te dado, você nunca vai sair das dívidas. Você nunca vai sair de um problema de relacionamento se você não colocar esse relacionamento totalmente na pauta de Deus. Não dá mais, pastor. Claro que não dá mais, porque você não se submete a algumas coisas que Deus tem para você. Como Mateus, capítulo 5, bem-aventurança. Bem-aventurados são os humildes de coração, os humildes de espírito. Os bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os mansos. E aí esses terão a justiça de Deus sobre a sua vida. Querido, é uma coisa muito interessante quando nós lemos a palavra, e você está tendo essa oportunidade conosco nesse tempo de ler a Bíblia inteira em um ano. E a forma como eu tenho lido a Bíblia e tenho ensinado a cada manhã para você, é uma forma que faz você ver Cristo em todas as coisas. O plano de Deus sempre foi Cristo. Sempre foi nós estarmos submissos a Ele. Nós olharmos para Ele como um Deus todo-poderoso. E aí, eu não quero entrar, porque daí eu vou demorar muito. É a Trindade, querido. Desde o início, desde o primeiro versículo da Bíblia, nós vemos a Trindade operando sobre nós. E quando nós olhamos cada um dos homens que foram chamados, e nós entendemos que esses patriarcas começaram a criar um sentimento, tanto de redenção, como Noé, como família, como Abraão, como Jacó, mostrando um reinado, uma colocação diante de Deus, para que nós venhamos a administrar. E aí Davi, falando de um sacerdócio santo, isso, querido, nos remete a algo poderoso, mas que ficaria totalmente desvinculado de um plano verdadeiro se não houvesse um momento do Pessah, da Páscoa. O momento em que o povo de Israel cativo recebe por através de um homem chamado Moisés uma festa.
E aqui, queridos, eu quero salientar para você que não é eu que sou um gentil, eu que sou um homem que provavelmente, apesar do meu sobrenome ser Pereira, eu não me coloco como alguns que dizem assim, eu tenho que ser de descendência judaica. Queridos, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro, miscigenado, cor de brasileiro, homem brasileiro, que ama o Brasil e que ama o Deus que ama o Brasil. E, queridos, compreender Páscoa é compreender que quando nós estamos escravos de algumas coisas, quando nós estamos escravos de uma vida que tem todo um sistema errado, nós precisamos passar. Nós precisamos terminar aquele sistema. Nós precisamos terminar aquela andança, aquela viagem e começar a viver algo novo. Começar a viver uma novidade de vida. Começar a viver na plenitude da aliança messiânica. A gente falou isso na sexta-feira, queridos, numa live que a gente fez no Instagram, também está no YouTube. Tá? E de uma forma tremenda nós vimos assim o quanto Jesus ele é importante para nós, essa aliança messiânica. Mas essa aliança messiânica ela aconteceu nesse momento da Páscoa. No momento em que Moisés, todas as pragas vieram sobre Israel, sobre o Egito para que Israel fosse liberto. E naquele último dia, Moisés ele foi orientado por Deus para que os homens de Israel, as famílias de Israel, quando eu falo, querido, homens, eu não estou excluindo mulheres, mas eu estou falando o povo. Eles colocassem nos umbrais da porta o sangue do cordeiro que tinha sido morto, e eles protegeriam a vida do seu primogênito. Querido, aqui aí o pastor fica maluco, porque daí já dá vontade de pregar já outra coisa, e aí eu já espicho a minha pregação. É muito engraçado isso, a forma que roda a cabeça da gente quando a gente está falando da palavra de Deus. O primogênito foi salvo pelo sangue na porta, e eles comeram o pão, Páscoa, o Pessah, que significa passagem. Eles comeram o pão de pé, um pão asmo. Eles comeram o cordeiro primeiro e depois eles comeram um pão e foram embora do Egito. Salvação completa. Páscoa. Jesus. E aqui, depois dessa introdução, eu mostro para vocês algo. Evangelho de João, capítulo 28. É o final do momento de Jesus, diz assim: depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que pudesse se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Ora, estava ali um vaso cheio de vinagre, e o embeberam em uma esponja de vinagre, e pondo-a sobre um ensopo, a colocaram na sua boca. Logo que Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Queridos, essa frase, está consumado, essa expressão, para nós ela tem pouco valor, apesar de nós já termos visto dezenas de vezes o filme da história de Jesus, e eu acho que o filme que melhor retrata essa cena é aquele último filme, aquele filme do Mel Gibson, que Jesus ele levanta o olhar e ele fala uma expressão, e do céu desce uma gota de lágrima do próprio Deus. Cara, aquela cena é sensacional.
Claro, óbvio, obra de ficção, mas ela é importante para a nossa compreensão. E quando ele diz está consumado, a palavra consumado significa um plano completado. Uau! Pastor, o senhor disse que Adão lá pecou, que foi necessário os patriarcas para compreender algumas coisas, que a Páscoa ela foi o objeto ou a forma mais tremenda de ensinar a Páscoa, de ensinar essa passagem de Páscoa, ensinar essa questão que mudou o mundo, que muda o sistema. E aí eu dou dois elementos para você, querido. 2 elementos que precisam ser precisados de uma forma especial, que é o quê? Primeiro, o povo de Israel foi livrado o primogênito. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Esse texto, querido, é um dos textos mais conhecidos pelo mundo inteiro. Na década de 80, 90, ela foi, de uma forma especial, destacada por um grupo que fez a diferença em muitas áreas naquela época, que era um grupo de atletas que colocou esse versículo em todos os ginásios, estádios de futebol, na década de 90, na década de 2000. Você via, quando era a época de Copa do Mundo, você via nos estádios bem destacado o texto de João 3,16. Queridos, esse texto de João 3,16, ele completa, e aí eu quero que você entenda o que eu vou falar agora. Ele completa porque ele tem tudo aquilo que eu preciso para entender o plano de Deus para a vida da humanidade. Então ele é um texto completo. Aqui, quando eu estou lendo que está tudo consumado, é como se um plano fosse completado. Então, é tudo aquilo que eu preciso para que eu viva com Deus e nós vivamos com Deus, e Páscoa é isso, é morte, mas é ressurreição. E esse plano completo entrando na minha vida, eu começo, agora tu vai entender tudo que eu falei antes, a administrar corretamente o meu viver, para que eu viva uma eternidade diante do meu Deus. Então, o Evangelho de João 3,16 completo, é a forma completa, é a completude de tudo isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Páscoa, os primogênitos foram salvos. Páscoa, aqui, o primogênito morre. Pastor, mas é uma coisa totalmente louca isso, porque a morte de um primogênito veio a salvar toda a humanidade. O Cordeiro Pascal lá é o Cordeiro Pascal aqui. O que livrou os primogênitos lá, livra a humanidade inteira agora aqui, na Páscoa. Mas o livramento dos primogênitos lá trouxe a morte do primogênito aqui. E incrível, querido, que no texto diz ali, que ele teve sede. Como
aquele que foi o rio de água viva para o mundo inteiro, nesse momento tem sede. Aquele que, quando está diante de Nicodemos, em João 3, que Nicodemos diz para ele assim, o que eu preciso fazer? E aí Jesus acode ele, né? Esse mesmo texto, né? Mas antes, nos primeiros versículos do capítulo 3, ele fala isso. Ele olha e diz assim, convém que você nasça de novo, e nasça da água e do Espírito. A mulher samaritana está diante de Jesus e ela diz assim, como tu pode me dar água se tu não tem como tirar a água e o poço é fundo? Se tu soubesse quem está falando de ti, você pediria água e eu te daria uma água que tu nunca mais precisaria voltar aqui. Cara, é sensacional ver que Páscoa é o momento da consumação final, o plano executado. Todas as coisas que aconteceram nos profetas, elas se cumprem em Jesus, aquele que andou no meio das pessoas. Gente, eu tenho uma empolgação às vezes quando eu olho, e várias vezes eu olho, repetidas vezes eu olho o filme Jesus. Entenda, querido, que eu gosto da última cena desse filme do Mel Gibson. Mas tem o filme melhor que eu acho que fala sobre Jesus, é o Evangelho segundo Mateus. Agora não lembro quem é o diretor. E eu olhava Jesus, e eu olho muitas vezes aquele filme, olhando a forma que ele trabalhava, a forma que executava, e eu creio que Deus permitiu aquele ator dar uma vida ao personagem, mas lendo a própria palavra, eu tenho os meus pensamentos. Na verdade, Jesus para mim era um homem quase de cor quase que etíope, negro, sofredor, mal visto pelas pessoas pelo jeito simples que andava, mal interpretado porque ele defendia aqueles que ele tinha que defender. O meu Jesus é um Jesus totalmente posicionado em relação ao ser humano. Esse Jesus, ele veio completar esse plano todo. E quando ele chega aqui na cruz e ele morre, ele tem sede. Ele completa todas as coisas dizendo, cara, eu fiz tudo. Eu dei tudo que eu tinha para vocês. Eu entreguei todas as coisas para vocês. Você está me escutando aqui, querido, e você ouviu eu dizer essa semana, nesse final de semana, para você fazer um grande almoço com a sua família, celebrando a ressurreição de Jesus. Por quê, queridos? Porque isso não é só um ponto de convergência em relação à fé cristã, mas é sim a convergência do mundo inteiro, não importa a sua religião. Porque nós queremos hoje defender o nosso sistema de pensamento, e não é o nosso sistema de pensamento que vai transformar a humanidade, mas sim a certeza que temos e a fé que temos nele. A fé e a certeza que temos na obra redentora dele, da cruz, da Páscoa. Não uma Páscoa que esquece de presentear. Eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema se você comprou ovos de chocolate. Eu não tenho problema se você entregou um presente para alguém. Eu não tenho esse problema. Eu tenho problema em nós não compreendermos que a coisa mais importante do mundo é que está tudo consumado de fato. Tudo que eu preciso para viver uma administração correta da minha vida está em Cristo.
Eu anotei aqui. O pecado do mundo inteiro foi redimido por através dessa cruz. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E eu quero salientar esse tal maneira. É como você é quem você é como você está nesse momento. Você pode estar, querido, vai saber, né? Onde é que meu vídeo está chegando agora? Você pode estar na cadeia. Pastor, mas como é que vai estar olhando vídeo na cadeia? Sim, querido. Tem celular. Pode ser alguém que está na cadeia. Pode ser alguém que esteja na boca de fumo. Vai saber. Pode ser alguém que esteja agora com uma arma na mão pensando em uma coisa horrível. Quem vai saber? Pode ser alguém que jogou a tradução desse vídeo para o seu idioma e está me ouvindo agora. Eu quero dizer que a remissão de todo o pecado está nessa cruz do Calvário, e essa mudança total me leva para uma compreensão maior de tudo aquilo que Deus quer para mim, para que eu administre a minha vida, para que eu administre os meus relacionamentos, para que eu tenha uma vida transformada. E esse mesmo mover, ele me faz ver que Cristo Jesus diminuiu a separação que havia entre eu e ele. O meu pecado não faz mais distanciamento. Por quê? Porque por através da morte dele, ele me trouxe para junto dele. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 38, 11, 28, vamos ver aqui. Eu anotei, mas agora me veio uma dúvida no momento que eu estou falando para você. Mateus 11, 28, né? 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. E incrível, querido, que quando eu entendo isso, eu entendo que a minha oração, ela me traz para perto dele. Mateus 6,9. Pai nosso que estais nos céus. A paternidade entra no meu coração. Daqui a pouco eu estou falando para alguém que foi rejeitado. Eu quero dizer que esse Deus te ama a ponto de você conseguir compreender, você conseguir vivenciar a paternidade dele sobre nós. A maternidade dele sobre nós. Sim, porque esse Deus é pai, mas é uma mãe que nos ama, que nos cuida. Assim como Maria, ela tomou a posição diante de Deus, ela olhou e disse: eu sou apenas uma simples menininha, eu não vou ter condições não. Ela disse: Senhor, se cumpra a tua vontade. E diz que o poder de Deus veio sobre aquela mulher de uma forma espetacular, e ela trabalhou o coração de Jesus. Só uma nota, o Regis gosta. Eu nunca tinha entendido porque eu nunca tinha pensado isso. E eu estava lendo sobre esse texto, um comentário bíblico, e me chamou muito a atenção que isso vai dar uma pregação. Mas vamos lá. A gente sempre fala mal dos discípulos, que eles fugiram nesse último momento, né? Gente, estava perseguindo eles. Os homens seriam presos. Mas como era um costume, as mulheres não ofereciam resistência na forma de pensar deles. Então, por isso, Maria e as outras duas Marias estavam ao pé da cruz. Porque os homens estavam com medo da perseguição, se eles seriam presos, eles poderiam ser crucificados. E aí tem João também, né? Mas ele era um rapazinho. Eu falei isso no último culto. Ele era um menor, então ele também não oferecia resistência. Por isso que essa gente toda está ali, olhando Cristo. Esse Cristo, querido, que mostra a paternidade, que mostra a maternidade, que mostra o amor total dele por nós. No último momento, na figura da cruz, aquela mãe está ali olhando o filho, amando ele e dizendo: meu filho. E ele olha: minha mãe.
E João se acalenta nos braços dela. Que é uma figura para mim sensacional da paternidade, da maternidade, da forma como Deus nos quer. Nos braços dele. Entre nesse novo mover. Nesse novo tempo de compreender que está tudo consumado, completo. Eu não preciso me sentir rejeitado, ele me ama como eu sou. Preciso terminar. Me empolguei. E quando eu olho tudo isso, querido, eu vejo que ele me traz uma identidade a cada dia. Ele me traz uma identidade firmada, para que a cada dia eu não esteja olhando para o lado, titubeando, repensando, refazendo. Não, ele quer me fixar em um pensamento. Olha lá o que o apóstolo Paulo escreve em Hebreus, capítulo 12. Olha que coisa tremenda o que ele fala no capítulo 12, versículo 12. Olha o que diz assim, ó. Vamos ler o versículo 11. Diz assim: porém, nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado, mas angustiante. Contudo, posteriormente produz um fruto pacífico de justiça para aqueles exercitados por ele. Pelo quem? Pelo castigo. O castigo que era contra nós se transformou em absolvição por através da morte da cruz. Então, quando eu compreendo isso, isso produz em mim um fruto de justiça. Porque eu começo a manifestar isso nas pessoas que estão à minha volta. E aí apóstolo Paulo salienta: portanto, levantai as mãos que se encontram penduradas, as mãos que estão frouxas, medo, e os joelhos fracos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie para fora do caminho, mas que seja curado. Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor, procedendo diligentemente para que nenhum homem fique de fora da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Isso é identidade. Quando eu tenho uma identidade firmada, eu sei que o meu Cristo é comigo. Pastor, eu estou passando um perrengue, me deu o tal do Covid, eu estou mal, eu acho que não tenho certeza se vou conseguir vencer essa, querido, mesmo doente, mesmo curado, mesmo alguém posicionado. Você tem que estar firme naquilo que o Senhor colocou no teu coração, que é o quê? A vida eterna. Pastor, então eu só tenho que esperar a vida eterna? Não, querido. É como eu vivo aqui é que vai fazer essa diferença. É a forma como eu tenho a identidade de Cristo em mim é que faz essa diferença. E tudo isso aconteceu quando? Quando ele disse: está consumado, está completo. Cara, vai, está tudo completo. É só você ir. E a forma tremenda que eu me impressiono mais ainda é lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Tomara que eu não tenha anotado errado. Não. Vamos ler 2:8. Não. 2:6. Não. 2:5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Portanto, também a Escritura contém: eis que põe em Sião a principal pedra angular, eleita e preciosa, e aquele que nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes,
ele é precioso, mas para os que são desobedientes, a pedra que os construtores reprovaram, essa mesma foi feita principal pedra de esquina. Uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, também para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anunciai os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em tempo passado não erais povo, mas sois agora o povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Muito amados, rogo-vos, como estrangeiros e peregrinos, que vos abstenhais das concupiscências da carne e guerreai contra a alma, sendo vosso comportamento honesto entre os gentios, para que, apesar de falarem mal de vós, como falam de malfeitores, possam glorificar a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós hão de se completar. Está consumado, então, está tudo pronto, então ela se completa em mim. Então eu compreendo que o pecado do mundo inteiro foi tirado, eu compreendo que a distância acabou, que a paternidade ela se firmou, que a identidade ela se pontuou e eu me transformo em um sacerdote que oferece algo diante do meu Deus Todo-Poderoso por através do quê? Da morte de Jesus. Mas não é só a morte, é a ressurreição. E aí eu quero que você volte lá para que nós terminamos essa pregação no Evangelho de João, no capítulo 21. Eu amo esse texto e eu quero terminar com ele. Capítulo 21 de João, versículo 13. As mulheres foram procurar Jesus no túmulo, no domingo. Elas chegam no túmulo e o túmulo está vazio. Maria olha aquele homem e diz, pensando ele ser o jardineiro, aonde colocaste meu mestre? Ele olha para ela e fala o nome dela, Maria. E ela diz, Rabone, mestre, é tu. E aí, queridos, ele é visto muitas vezes, durante um período de dias, ele é visto diante dos discípulos, ele ensina os discípulos. E aqui, nesse momento, João, ele foi privilegiado por ter dado essa visão aqui, ó. Evangelho de João 21, 13. Chegou, pois, Jesus e pegou o pão e deu-lhe. E semelhantemente o peixe, Jesus fez o pão, fez o peixe ali na brasa. Pedro estava lá, coisa e tal. Foi essa a terceira vez que Jesus mostrou-se aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Assim, tendo eles jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti. Ele disse, apacenta os meus cordeiros. E ele disse novamente pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse, sim, Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti. E ele disse, apacenta as minhas ovelhas. E ele lhe disse pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, gostas de mim? Pedro entristeceu-se por ele ter dito a terceira vez, gostas de mim? E lhe disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu gosto de ti. E Jesus
lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, eu te digo, quando tu eras jovem, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando envelheceres, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queirais. Eu falo. Isso significa com que morte havia de glorificar a Deus. E tendo falado isso, disse: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que também se reclinara sobre o peito na ceia, e disse ao Senhor: Senhor, quem é que há de trair? Ele perguntou, né? Vendo Pedro, a este disse Jesus: Senhor, o que farás a este homem? E disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que isso é para ti? Segue-me tu. Então divulgou-se entre os irmãos, e aí eu não quero entrar nesse mérito aqui, mas eu quero só dizer ali a partir do versículo 24, e diz assim: este é o discípulo que testifica dessas coisas, e escrevo essas coisas, e nós sabemos que sou a testemunha verdadeira. E ainda também há muitas outras coisas que Jesus fez, as quais, se cada uma fosse escrita, eu suponho que nem ainda o mundo poderia conter os livros que seriam escritos. Amém. E aí a gente fica olhando e dizendo: mas João esqueceu de contar que Jesus subiu aos céus. E a narrativa última aqui do livro de João é uma narrativa falando sobre Jesus se preocupando com Pedro, falando de João. Ué, esse texto é diferente. Sim, querido. Essa ênfase final eu quero dar. Esse Jesus que subiu é aquele que mesmo que mandou o Espírito Santo, que está aqui agora conosco. Porque a história, ela continuou. Apesar da consumação, eu tenho que terminar a minha história. Você tem que terminar a tua história. O meu filho tem que terminar a história dele. O filho do filho dele tem que terminar a história dele. Pastor, mas e se Jesus voltar antes? Glória a Deus. Todas as coisas já estão consumadas. Está tudo completo em Jesus. Então eu não preciso me esforçar. Precisa! Para que essa completude, para que essa forma tremenda, ela faça diferença e o maior número de pessoas seja contagiados pela alegria da ressurreição. Mas ele não ressuscitou só naquele dia, ele ressuscita a cada dia em mim. De que forma? Porque ele é essa completa vivência. Então, Páscoa, querido, é eu entender: Jesus mudou o meu sistema. Mudou o meu viver. Eu vivo no mundo ao qual ele disse que eu não queria que eu saísse, mas que eu fosse livre do mal. Então hoje eu começo a entender que eu não preciso mais desse mundo, mas eu preciso viver em Cristo, para não satisfazer o meu próprio coração, para não viver no mal, mas viver a plenitude da oração dele. E Jesus disse: está consumado. Está consumado na tua vida, está consumado na minha vida. Ele é tudo o que precisamos. Quero orar por ti, querido, quero te abençoar. Fecha os teus olhos. Pai, eu quero nessa noite pedir que teu amor, a tua graça, o teu poder façam a diferença no nosso viver. Que Páscoa seja algo pleno dentro de nós, diário, vivenciado, verdadeiro. E que teu amor faça a diferença em nós. Em nome de Jesus. Querido, que Deus abençoe esse final de domingo, que você tenha a alegria de saber que Cristo é com você. Essa semana é uma semana abençoada, temos a nossa leitura diária da Palavra de Deus, temos muita coisa boa acontecendo. Oremos para que esse momento que estamos vivendo de pandemia acabe o mais rápido possível e possamos ter uma comunhão plena juntos, todos, no templo do Senhor, para que possamos nos alegrar com tudo aquilo que Ele tem feito. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor guarde de ti, não esquecendo, querido, é início de mês, você traga o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia, o seu alimento, para que nós estejamos distribuindo o teu melhor diante do Senhor. Que o Senhor te guarde e que Ele esteja sempre sobre a tua vida, em nome de Jesus.
Amém, amém e amém.